Olá, meu nome é Edila, eu sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, professora permanente do Programa de Pós-Graduação de Alimentos e Nutrição da nossa universidade, um programa recém-criado, um programa bem novo, não tem menos de 10 anos, na área da ciência dos alimentos. Quando tiver oportunidade, nos conheçam. E sou responsável pelo laboratório de bioativos também da nossa universidade. Eu estou hoje aqui apresentando uma palestra com a temática Alimentação e Nutrição como aliados do sistema imunológico, participando de uma mesa redonda na Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, organizada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e Tecnológica do Governo do Estado do Pará. Então, aproveitando essa oportunidade de estar nessa mesa redonda, apresentando essa palestra, eu estou disponibilizando essa palestra no nosso canal para que todos possam ter acesso, com o principal objetivo sempre de divulgar o conhecimento. Muito bem, quando a gente está falando de alimentação e nutrição aliados ao sistema imunológico, algumas perguntas podem surgir inicialmente para que a gente compreenda por que essa temática, por que essa relação. Então, nesse sentido, a primeira pergunta que eu quero responder aqui é o que a gente considera como alimentação. Se vocês buscarem num dicionário, vocês vão achar alguns conceitos. Esse foi um dos conceitos que eu achei, onde a alimentação é considerado os alimentos, o que pode ser usado para alimentar, nutrir, alimentação saudável. Se vocês começam a ler essa definição e param, bom, alimentação, alimentos, o que pode ser usado para alimentar, e vocês têm na sua mente essas duas figuras, certamente vocês vão associar essas figuras a uma alimentação, com certeza absoluta, mas provavelmente essas figuras não vão estar tão associadas às palavras nutrir, alimentação saudável. Nesse sentido, quando a gente pega o nutrir, quando você vai também fazer uma avaliação do conceito do nutrir, você vai lá e vai observar sustento, sustento, a gente consegue enxergar essas figuras tranquilamente ao aspecto de sustento. Mas quando a gente complementa abastecimento das substâncias imprescindíveis à manutenção da vida, isso nos remete a um aspecto um pouco mais profundo, que não é apenas o alimentar, e simplesmente esse é um aspecto que a alimentação vai estar associada a uma característica mais saudável, quando eu estou colocando um aspecto de substâncias imprescindíveis à manutenção da vida, então eu estou buscando uma resposta do alimento realmente tornar o meu corpo mais saudável, e aí eu já associo mais claramente, quando eu estou falando da alimentação, muito vinculada à nutrição, a partir também do conceito que nutrição corresponde a nutrimentos, ação de nutrir, de se alimentar ou de providenciar alimentos. Quando a gente está pensando no nutrimento, ação de nutrir, a gente consegue associar perfeitamente bem o aspecto da alimentação saudável. Mas quando a gente vai de se alimentar ou de providenciar alimentos, a gente já entra num campo enorme, porque tudo que está sendo apresentado aqui nas figuras são alimentos. São alimentos, contêm nutrientes, mas quando a gente está associando o aspecto da alimentação vinculada a uma a ser a matéria-prima que nos fornece as substâncias imprescindíveis à manutenção da vida, a gente consegue também vincular que esses alimentos, eles são a grande força para que a nossa saúde se mantenha. Nesta linha de raciocínio, a gente pode se lembrar de uma frase muito conhecida e muito falada, e que foi falada por Hipócrates há milhares e milhares de anos, onde ele preconizava: faça do seu remédio o seu alimento, faça do seu alimento o seu remédio. Nessa perspectiva, a gente observa o alimento num aspecto que realmente ele vai ser o fornecedor das substâncias imprescindíveis à saúde, mas de tal maneira que ele vai manter a saúde em equilíbrio.
Pensando nesse aspecto, a gente começa a se perguntar o que é a saúde. A saúde, obviamente, eu posso responder de diversas maneiras e posso imaginar que o corpo humano, eu posso associar a estrutura do meu organismo como sendo uma matéria orgânica, onde eu tenho todos os compostos orgânicos e as funções fisiológicas e metabólicas acontecendo equilibradamente a partir de uma série de fatores onde a alimentação é de fundamental importância. Posso pensar no meu organismo num aspecto energético, onde eu também posso imaginar que o equilíbrio energético do meu organismo, associado mais facilmente pelas pessoas no seu todo a uma visão mais emocional, mas também o aspecto energético associado à alimentação, vide o caminho, as linhas filosóficas, a alimentação ayurvédica, e posso associar também o meu corpo humano como sendo o grande hospedeiro de diversos micro-organismos, porque nós convivemos perfeitamente bem com vários micro-organismos, nós temos o nosso próprio microbioma e nos nossos organismos nós temos as respectivas microbiotas. Nessa visão, a gente já viu claramente que nós precisamos da alimentação para manter toda a nossa matéria-prima, e toda a nossa matéria-prima não, desculpa, toda a nossa matéria, com as suas funções fisiológicas equilibradas e saudáveis, e ao mesmo tempo nós temos que manter um equilíbrio neste nosso microbioma. Nesta perspectiva, a gente tem que ter um mecanismo de defesa que nos proteja de agentes externos e agentes não reconhecidos pelo nosso organismo, que podem trazer um desequilíbrio ao corpo, tanto associado a substâncias estranhas no alimento que o organismo tenha uma incapacidade de digerir, digamos assim, que são os grandes problemas associados a alergias alimentares, quanto associados a substâncias estranhas que causam os processos alérgicos respiratórios e também associados aos outros micro-organismos que possam estar sendo, que podem invadir o nosso corpo, e nós temos que ter um mecanismo de defesa para isso, que esses micro-organismos que estão invadindo o nosso corpo, que não é reconhecido pelo nosso corpo, como por exemplo o vírus, o Covid-19, que é o que a humanidade hoje em dia está vivenciando, essa situação que todos nós aqui já conhecemos. Muito bem, então o organismo ele tem um sistema de defesa para que ele possa combater esses agentes estranhos. E esse organismo de defesa, que corresponde ao nosso sistema imunológico, ele funciona, ele funciona em duas fases, digamos assim. Inicialmente, a gente tem uma imunidade inata, onde nós temos diversas barreiras que vão impedir uma invasão dessas substâncias estranhas, porque o objetivo é que você evite que essas substâncias alcance o maior número de órgãos, alcance a via sanguínea. Então, você tem várias barreiras que já vão impedir esse processo, começando pelo nariz, o trato gastrointestinal e etc. e tal. E quando você não tem uma resposta eficaz dessas barreiras, que você já percebe pelo organismo a atividade desse sistema imunológico por essa imunidade inata, normalmente associado a processos inflamatórios, porque é uma resposta muito rápida que o corpo dá, e aí desencadeia normalmente por vias inflamatórias. Quando isso não é eficaz no combate, na eliminação daquela substância estranha, e ela continua invadindo o organismo, você já tem uma outra resposta de defesa do sistema imunológico, que corresponde à imunidade adaptativa. Nesse sentido, você começa a criar mecanismos para que o corpo passe a reconhecer aquelas substâncias e aquelas substâncias passarem, assim, você produzir os anticorpos específicos. Nessa forma
que você vai, justamente nesse processo de produção desses anticorpos específicos, é um processo bem mais lento mas também, por um outro aspecto, posteriormente, ele te traz uma resposta também bastante eficaz, porque cria uma memória imunológica. Muito bem, o controle desse sistema imunológico, para que essas funções aconteçam, tanto associadas à imunidade inata quanto à imunidade adaptativa, para que todo o sistema imunológico funcione perfeitamente bem, vários fatores influenciam nesse funcionamento. E um dos fatores que nós devemos chamar bastante atenção, porque está totalmente associado ao bom funcionamento do sistema imunológico, corresponde aos nutrientes. Então, o que a gente tem aqui é um trabalho bem recente de uma revisão bibliográfica que foi feita por esses estudiosos com uma finalidade específica que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, aonde eles mostram aqui o seguinte: eles apresentam o sistema imunológico funcionando de diversas maneiras, né? Assim, associado aos aspectos das estruturas de barreira, as células imunes, a produção dos anticorpos e funções específicas agrupadas de formas específicas em cada uma dessas fases, a fase inata e a fase adaptativa. Muito bem, o que a gente observa aqui? Vocês estão vendo vários micro-organismos com colorações diferentes. Por que isso está dessa... Desculpa, vários micro-organismos não, vários nutrientes com coloração diferente. Por que isso está dessa forma? Isso está dessa forma pelo seguinte: isso aqui está mostrando para a gente que você tem todos esses nutrientes sendo fundamentais para manter estas funções físicas, bioquímicas da estrutura das barreiras do sistema imunológico. Aqui você tem todos esses nutrientes associados a essas diferentes ações das células imunes, tudo isso, como nós vimos lá no slide anterior, vinculado à imunidade inata, e aqui você tem todos esses nutrientes associados a mecanismos de resposta de defesa para a produção dos anticorpos. Como é que essas substâncias agem? Cada uma delas tem uma ação específica em cada um desses grupos. Então, aqui você tem o ferro agindo de um jeito, o zinco agindo de outro, o folato agindo de outro, etc. e tal. Na verdade, neste grupo aqui, nós temos 3 nutrientes que têm uma ação similar, que é a vitamina B6, os folatos e a vitamina B12. O resto, tudo, cada um tem uma ação específica. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso aqui deixa claro que a gente precisa ter uma preocupação muito grande no equilíbrio desses nutrientes, do consumo desses nutrientes no nosso organismo, para que o organismo funcione adequadamente. E aí a gente volta àquele primeiro slide, onde a gente olha o que é a respeito da alimentação e da nutrição, para que a gente realmente esteja consumindo de forma adequada todos os nutrientes para promover o funcionamento equilibrado e adequado do nosso sistema imunológico. Muito bem, quando você não tem além da alimentação, como a gente já mostrou, que isso aí é completamente vinculado ao sistema imunológico, nós também temos, lembra que eu comentei que o corpo você observa como um hospedeiro, você vai tendo substâncias entrando, então como é que isso pode impactar na microbiota? Quando você tem uma modificação da sua microbiota que possa levar até uma competição pelos nutrientes no próprio local, quando você tem um desequilíbrio disso, você também acaba provocando alterações nessas respostas imunológicas e isso vai impactar, obviamente, no funcionamento adequado do sistema imunológico. Então, aqui o que vocês acabam observando no desenho é que você tendo uma alteração da microbiota, você pode impactar na ação e na produção adequada dessas substâncias durante todo um processo digestivo que vai desencadear todos os caminhos para
o funcionamento imunológico adequado, e no momento que você interfere nesses mecanismos, você automaticamente impacta nessas vias metabólicas, e aí você acaba levando a um desequilíbrio metabólico e desenvolvendo as suas desordens metabólicas. Então, você tem um aspecto associado à saúde e um aspecto que você, não equilibrando adequadamente, e esse equilíbrio ele é provocado, né? Ele, na verdade, ele é controlado pela alimentação, pela genética e, obviamente, por algumas medicações, mas o que mais interessa a gente nesse momento, principalmente lembrando no aspecto de que eu tendo uma alimentação adequada, eu já nem estou desenvolvendo um caminho desse, eu já estou aqui evitando esse uso medicamentoso, que obviamente também transforma esse equilíbrio. Eu tendo na minha mente que a alimentação, eu tenho que me preocupar com quantidade, com a qualidade da alimentação, para que eu possa ter o equilíbrio perfeito de todo o meu sistema imunológico. A gente está pensando na qualidade, na quantidade associado desculpa, na quantidade e qualidade associados ao que nós já mencionamos a respeito da alimentação saudável, e não o aspecto da quantidade, do equilíbrio das substâncias, para que absolutamente nada esteja em falta nem nada em excesso, porque o organismo ele tem que ter esse equilíbrio. Nada no organismo pode ser excesso, nada pode ser falta. Tem que haver o equilíbrio. Comer em excesso também provoca malefícios, comer tendo uma redução de fontes de nutrientes também vai provocar malefícios ao seu organismo. Nessa perspectiva da quantidade, a gente já mostrando os malefícios que vão provocar, a gente sabe perfeitamente bem que a obesidade, inclusive na Covid, é um dos fatores de risco. Por quê? Porque você acaba tendo toda uma modificação associada ao seu microbioma, à sua microbiota, em função da sua alimentação. E como você altera toda essa parte da microbiota, porque existem vários estudos que vêm sendo desenvolvidos justamente mostrando a modificação da microbiota, o impacto da alteração da microbiota no desenvolvimento da obesidade, inclusive utilizando mecanismos, por exemplo, de transplante fecal para promover justamente uma alteração da microbiota, regularizar a microbiota para que você perca, né, para o tratamento dessa patologia. Então, a gente vendo isso, que a obesidade existe, obviamente, fatores genéticos associados à obesidade, mas muito o fator associado à alimentação, a gente volta a confirmar a grande importância da alimentação, da nutrição no sistema imunológico, porque você tem que se preocupar com uma prevenção, pensando no que você vai comer para ver a resposta do seu organismo no dia seguinte, digamos assim, né? Você vai ser o que você vai comer. É exatamente desta forma. Muito bem, neste raciocínio você vai ser o que você vai comer, e nessa preocupação que a gente já entendeu que o nosso corpo ele necessita desse equilíbrio, e imaginando, obviamente, o que nós estamos vivenciando é algo extremamente novo, e vários estudos vão surgir a partir desta situação, inclusive conseguindo perceber as tendências que possam acontecer em pessoas que possam desenvolver mais facilmente na verdade, não desenvolver uma patologia por uma resposta não adequada do sistema imunológico. Vários estudos podem mostrar no futuro que a alimentação realmente confirmando tudo isso que nós estamos mostrando aqui, que a alimentação é algo de extrema importância na prevenção e no cuidado e no equilíbrio da saúde. Nesse sentido, você sempre tem dois caminhos, entre o alimentar-se e o nutrir-se, se a gente tentar associar aos conceitos iniciais, pensando no alimento que fornece substâncias e pensando na nutrição, no cuidado da saúde. Obviamente,
a gente não precisa ser radical nem num sentido nem do outro, mas nós precisamos ter coerência e consciência do equilíbrio que nós devemos manter na nossa alimentação, com um olhar muito diferente, porque a alimentação ela é muito associada a um aspecto de prazer, é óbvio, mas a gente também precisa ter a preocupação que a alimentação é a grande ferramenta que faz com que a gente mantenha o nosso organismo saudável, funcionando corretamente. Então, é a ferramenta que nós temos para nos prevenir de problemas de saúde, é a ferramenta que nós temos para cuidar da nossa saúde. Muito bem? Uma forma que a gente pode fazer isso sem ter, assim, ajudar nessas escolhas é justamente utilizando esse desenho aqui que caracteriza a pirâmide alimentar, que vai lhe mostrando os diferentes grupos de alimentos associados aos nutrientes essenciais e necessários ao nosso corpo, nos seus equilíbrios, e a partir daqui vocês já vão observando e pensando na alimentação que vocês têm no geral, como é que isso está distribuído, porque vocês observam que pela pirâmide, o que ela mostra para a gente é que nós devemos consumir todos esses nutrientes, todos esses alimentos, nas proporções que estão sendo apresentadas e de maneira equilibrada e distribuída. A única coisa que a gente não precisa consumir com certeza absoluta é esse grupo 8, mas é algo que ele pode ser consumido, por isso que a gente está falando, você não precisa descartar o aspecto do prazer, mas você precisa ter a consciência do que você está fazendo para que isso aqui não esteja sendo a base da sua pirâmide. Então, você precisa ter essa consciência. Muito bem, eu disse para vocês no início, quando eu mostrei aquele slide referente a todos aqueles minerais e vitaminas associados às funções do sistema imunológico, e disse para vocês que eu iria fazer um comentário a respeito disso. Por quê? Porque aqueles pesquisadores que começaram a fazer um levantamento a respeito desses assuntos, são vários grupos, eles, a partir de diversos argumentos, mostrando que a literatura está completamente estabelecida quanto à relação entre nutrientes, uma boa alimentação, né? Na verdade, os nutrientes básicos, uma boa alimentação ao sistema imunológico, esses pesquisadores do Reino Unido elaboraram uma carta que foi encaminhada aos órgãos públicos, aos órgãos governamentais associados à saúde, justamente mostrando evidências científicas para que possa ser estabelecido um protocolo um protocolo de uso de suplementos alimentares como uma estratégia para o tratamento de infecções virais, aonde eles argumentam isso, justificando, na verdade, eles justificam isso, o que a literatura já tem como bastante clássico, e argumentam que é uma terapêutica barata, os suplementos alimentares, é uma terapêutica barata e que deve ser implementada como um protocolo de tratamento de infecções virais. E isso, de certa forma, é algo, pensando no aspecto da cura, e nós estamos aqui quase pensando no medicamento, que o suplemento alimentar tem essa discussão, mas isso também traz um alerta da grande importância da alimentação e do equilíbrio da alimentação para que as pessoas cuidem da sua saúde numa perspectiva terapêutica e numa perspectiva, na verdade, mais preventiva do que terapêutica. Mas isso é algo bem relevante e bem interessante, que a questão é se também nós aqui temos essa prática e estamos aplicando, estamos tendo esse olhar nutricional no tratamento das infecções virais gerais que nós temos, várias aí, das síndromes respiratórias agudas que acometem a nossa população. Muito bem, para a gente poder concluir aqui a nossa apresentação, eu acho bem importante a gente falar que nós estamos aqui num momento muito especial, na verdade estamos aqui todos
conversando a respeito do que nós estamos vivendo com essa pandemia da Covid, mas eu entendo que a vida ela é feita de ciclos, os ciclos começam e terminam, e cada ciclo é de extrema importância para que a gente possa crescer, amadurecer, aprender, se aprimorar e realmente assim se conscientizar de diversas coisas. Eu tenho certeza absoluta que esse é um momento de grande aprendizado para todos nós, não só em função da ciência, como aprendizados individuais, em todos os aspectos. Tenho certeza que todas as pessoas têm feito assim, muitos questionamentos de maneira geral e também individual, e eu realmente acredito que todos nós sairemos desse ciclo muito mais fortalecidos e nosso mundo será muito melhor. Então, assim, eu concluo aqui a minha palestra agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui fazendo essa palestra em função da participação dessa semana, e eu estou aqui gravando para todos terem a possibilidade de conhecer esse trabalho também, essa minha forma de pensar, mas agradecendo a oportunidade, porque não estaria aqui gravando essa palestra se não tivesse sido convidada. Ao mesmo tempo, também quero fazer duas propagandas, se as pessoas forem conhecer esse vídeo em épocas que sejam possíveis para isso. Em breve nós vamos fazer um evento do Simpósio de Alimentos e Nutrição, uma edição especial, para que nós possamos refletir e refletir os desafios que nós temos na área da ciência dos alimentos em relação ao que estamos vivendo. E também, aí isso daí vai durar um pouco mais de tempo, se forem olhar nosso vídeo daqui a alguns meses, também vocês vão poder nos encontrar. Nós temos de segunda a sexta-feira aí uma live no nosso canal do Instagram, e agradeço novamente a oportunidade e conheçam o nosso canal, onde nós temos vários vídeos ali, de videoaulas, outras temáticas que vocês possam gostar e divulgar para os seus colegas e familiares, ok? Tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!